Olá, eu gostaria de ler para vocês hoje Deus e a mente humana. Satanás age de modo tão intenso na mente das pessoas, primeiro porque é no intelecto do homem que o Espírito de Deus trabalha. E ele tenta impedir sua ação. Segundo o diabo, sabe que nossos pensamentos determinam o que fazemos e, ao conseguir influenciá-los, destruirá vidas. Inclusive, a mente tem até mesmo o poder de gerar sentimentos. Digo isso porque há muitas pessoas que desconhecem o fato de que os maus sentimentos vêm de pensamentos ruins, provenientes da sugestão de um espírito imundo. Por exemplo, a mágoa não começa no coração, mas no pensamento contra alguém que tenha lhe ofendido ou injustiçado, de maneira que todas as vezes que os demônios promovem a lembrança da pessoa em questão e que ela fez, e repulsa a raiva, a revolta e finalmente o desejo de vingança são estimulados no coração. Assim também acontece com o adultério, que antes de ser cometido, começa com um olhar e é alimentado por pensamentos de se querer estar com a pessoa cobiçada. A seguir, surgem os sentimentos de paixão, as fantasias e as avidez por ter momentos de prazer sem medir as consequências dos atos. Da mesma forma, outros pecados, como a mentira, a gula e o roubo, passaram pela mente como um simples pensamento, antes de serem consumados. Depois se tornaram um desejo e, por fim, um ato. E não são poucos os que fazem do ato um comportamento instalado, ou seja, os erros e os pecados se tornam hábitos, gerando a vida deplorável que a pessoa passa a ter. Por isso, a necessidade de se estar repreendendo o tempo todo os pensamentos negativos, soprando na mente. Não custa nada resistir às dúvidas. Está amarrado em nome de Jesus. Não custa nada resistir às dúvidas está amarrado em nome de Jesus essa dúvida. Não é preciso falar algo, mas tem que se ter uma rápida reação de fé. No momento em que os maus pensamentos surgirem, quando a mente for atacada, resista na hora e recorra aos pensamentos da fé na palavra de Deus. Aprendemos isso com o Senhor Jesus, que durante um período de jejum no deserto, recebeu propostas tentadoras de Satanás e resistiu firme, citando as Escrituras Sagradas, conforme está lá escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o 11. Noutra feita, ao receber dos seus discípulos uma sugestão maligna de que se poupar e fugir do sacrifício da cruz, o nosso Salvador foi firme e direto com Pedro. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 33, está escrito: então não podemos nos intimidar diante das afrontas, das palavras e das insinuações malignas que tentam nos colocar para baixo ou nos instigar a cometer qualquer erro. Deus tem nos suprido de muitos argumentos sólidos e inquestionáveis em sua palavra para
rechaçar o mal, tornando a nossa resistência obrigatória. Afinal, está determinado que devemos resistir o diabo para que ele fuja de nós.